Educadores! Estou de volta e hoje eu vou trazer um tema que é muito maravilhoso. É o seguinte, quando eu fui pra Amazônia em dezembro do ano passado, eu tinha muito tempo livre. E lá em Manaus, tinha uma livrariazinha em frente ao Teatro Amazonas, que é a coisa mais linda do mundo. E eu consegui encontrar lá um negócio que eu já estava procurando há muito tempo, que eu não encontrava nas outras livrarias, que era um dicionário de tupi antigo. Eu sempre tive curiosidade para entender um pouco mais de tupi, porque eu acho que quem entende tupi entende muito da origem das palavras do português hoje em dia. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios falavam tupi antigo. Depois essa língua começou a se misturar com o português e criou-se uma língua chamada Nhengatu, que hoje a maioria das aldeias e etnias indígenas falam Nhengatu, que é uma mistura de tupi com português, né? Agora eu queria dizer uma coisa, assistam esse vídeo até o final, porque no final eu vou dar a letra de um curso de tupi que você pode fazer online e de graça. Maravilhoso! Tupi-Guarani, na verdade, não é uma língua, é um grupo linguístico muito mais complexo. Nesse vídeo eu vou falar sobre tupi antigo. O grande barato disso é você olhar uma palavra em português e entender exatamente o sentido dela. Por exemplo, tem uma gíria que a gente fala muito em português, que se chama nhen, né? Deixa de nhen, essa pessoa tá cheia de nhen. Nhen significa falar, palavra. Então, deixa de nhen é deixa de palavras, deixa de falar. Isso vem do tupi. Outra coisa muito interessante é a gente entender a criação dos nomes das cidades e dos rios brasileiros. Vamos começar com a letra I, que na verdade em tupi antigo era o Y, mas o som é I. I significa rio, tá? Daqui a gente vai partir para uma série de palavras que a gente vai começar a entender um monte de outras coisas. Por exemplo, Capibaribe, o rio Capibaribe que corta o Recife inteiro. Capibar e P, assim se divide. Capibar significa capivara, I significa rio e P significa em. O rio das capivaras, né? No rio das capivaras. Jaguaripe, jaguar e P. Jaguar, na verdade, é jaguar, que significa onça. O rio das onças. Os índios davam os nomes aos lugares relacionados às naturezas, aos fenômenos que eles viam acontecendo naquele lugar. Outra palavra que tem super a ver com Sergipe. O estado de Sergipe é Siri e P. Aí quando a portuguesou virou Sergipe, mas significa Rio dos Siris. Não é maravilhoso? E aí você começa a ver o mapa brasileiro e você fala assim, meu irmão, todas essas palavras que não tem exatamente uma definição no dicionário, elas têm um significado e vem do tupi. Ipiranga é a junção de I e piranga. Piranga significa vermelho. Então quando falam, ouviram do Ipiranga, sei que lá. Ipiranga é rio vermelho. Devia passar um rio ali que tinha água meio avermelhada, aí o índio falou, Ipiranga. Estamos na região do Ipiranga, rio vermelho. Iguaçu. Açu significa grande, né? Então, eu lembro que quando lá na Amazônia passou um jacaré uma hora assim do lado do barco, aí eu perguntei, qual é esse jacaré aqui? Ele falou, é o jacaré-açu, porque é um jacaré muito grande. Então, Iguaçu significa rio grande. Outra palavra, essa a gente até chega a aprender no colégio, Ita, né? A gente sabe que Ita significa pedra. Quantas cidades brasileiras não começam com Ita? Por exemplo, Itatinga. Tinga significa branca ou clara, então é pedra branca. Itacoatiara, aqui em Niterói. Coatiara significa pintada, pedra pintada. Itaguaçu significa pedra grande, a gente já aprendeu açu aqui nessa aulinha, né, meus anjos? Itamaracá, maracá é que nem aquele instrumento maraca mesmo, aquele instrumento é indígena, então é como se fosse a pedra que canta, né? A pedra que faz barulho, que também pode ser Itapororoca. Sabe a pororoca, aquele fenômeno quando o rio se encontra com o mar, que tem lá no Pará, né, na chegada do Oceano Atlântico, tem aquelas ondas todas que fazem maior barulho. Itapororoca significa pedra que faz barulho. Itacaré, essa é muito boa. Pedra do jacaré, que vem de jacaré. Algumas vezes a tradução não é tão literal, porque as palavras se misturam, né? Então seria Ita e Jacaré, quando junta Itacaré. Itaim, tudo que tem im
significa pequeno, porque curumim, né, significa também jovem, pequeno. Então tudo que terminar em in em português, pode ter certeza que vai ter uma definição de pequeno. Itaim, pedra pequena. Outra palavra muito comum, poranga. A gente vê muito esse sufixo em português. Poranga significa bonito. Itaporanga é pedra bonita. Outra palavra que tem muito a ver com o mundo indígena é peixe. Eles se alimentavam de peixe, a gente se alimenta de peixe. E peixe significa pirá. Então, por exemplo, piraporanga, peixe bonito. Ou pirapora também pode ser peixe bonito. Pirarucu, é pira e urucum. Sabe aquele corante urucum que as pessoas colocam na comida, que os índios se pintam? Então, pirarucu, que é o grande peixe da Amazônia, significa peixe vermelho. Mais uma palavra que tem a ver com rio. Paraná. Paraná significa braço de rio, mar. Tem tudo a ver com o universo das águas. Então, Paraná significa rio. O rio Paraná é um rio enorme, né? E quem colocou esse nome foram os índios. Agora, Paranapanema. Panema significa ruim, que não presta, difícil de navegar. Então, Paranapanema significa rio ruim. Assim como Ipanema, que é Ipanema. Rio ruim, água que não presta, né? Água que não serve. Então, Ipanema, um dos lugares mais nobres do Brasil, na verdade significa rio que não presta. Legal, né? Isso foi só um cheirinho dessa mini aula de tupi, porque eu não conheço tanta coisa também, mas eu queria dividir com vocês a apostila da USP, que está no link aqui embaixo na descrição do vídeo, que é uma apostila feita por estudantes de linguística, que é um curso de tupi antigo. Eu tenho lido muito essa apostila, ela é riquíssima, fácil de entender, então quem se interessar mais por esse assunto é só clicar lá embaixo e coloca aqui nos comentários. Vamos fazer um jogo, é o seguinte, coloca o nome da sua cidade e a definição. Tenho certeza que vai aparecer um monte de cidades do Brasil e coisas brasileiras que tem a ver com esse universo tupi antigo. Tá? Quem gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Tô agora empenhado em fazer mais vídeos de idiomas, porque eu sei que vocês amam e eu amo esse assunto também. Tá? Beijo, gente!